Olá, meu nome é Cíntia Bernardelli, sou professora de língua portuguesa há uns 7 anos. Eu estava dando aula agora para o 7º ano e eu tive que me afastar. E com isso, eu não consegui findar o meu conteúdo. Eu estava conversando com as crianças no WhatsApp e eles gostaram muito da ideia de eu terminar a minha aula, a minha explicação de crase com videoaula. Esclarecendo, a crase ela não é um conteúdo de 7º ano. Ela vai ser um conteúdo de 8º, de 9º. Só que, como é que eu comecei este ano? Eu ia começar com tipos de sujeito, frase, oração e período, aquela coisa toda como manda o currículo. Quando eu fui entrar em sala e falar com as crianças, eles estavam perdidos, então eu tive que voltar e dar revisão de classes gramaticais. Após isso, sim, eu entrei em frase, oração e período, eu trabalhei os tipos de sujeito e eu entrei recentemente no assunto transitividade verbal. Verbo transitivo direto, objeto indireto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Verbo bitransitivo, objeto direto e indireto. Verbo intransitivo, adjunto adverbial. E verbo de ligação, predicativo do sujeito. Beleza, só que as crianças estavam tendo muitas dificuldades quando eu abordava objeto indireto e adjunto adverbial com crase. Claro que tem como eu explicar para eles, sim, objeto indireto e adjunto adverbial, sem abordar a crase. Eles já sabiam o conceito da preposição, que é a classe invariável, por que não tentar? E eu comecei e os resultados começaram a... E eu... Branco! E eu comecei crase e as crianças estavam pegando. Eu estava me explicando o porquê que poderia ter crase e por que não poderia ter crase, corrigindo o exercício. Detalhe, 6º ano, quando eu pego o 1º ano de ensino médio, eu trabalho questões de concurso público. Eu trabalho conteúdo que cai lá fora, que cai pra vida. Nenhum aluno meu jamais vai me perguntar: professora, pra que eu estou aprendendo isso? Eu explico o porquê que está aprendendo isso e mostro para que está aprendendo isso. É para você conseguir um emprego estável. Nós estamos no Distrito Federal. Inclusive está muito calor, a umidade está muito baixa. Assim, não tá muito diferente da sala de aula não, sabe? Tá quase a mesma coisa, assim, o clima, né? Abafado. A diferença é que não tem ninguém agora para mandar calar a boca, né? Cala a boca, vai explicar, né? Aquela coisa toda, né? E eu... Branco! Quando eu tava conseguindo atingir meu objetivo... Puf, eu tive que sair, certo? Enfim, esse vídeo é direcionado para os meus alunos. Mas caso você, por aí procurando um vídeo de crase, chegou até mim, tô tentando falar uma linguagem mais acessível para as crianças de 7º ano. Se você conhece o Fabrício Dutra, você vai ver muita semelhança em até alguns exemplos que eu uso que é igual a ele. Hashtag eu sou paga-pau eterna do Fabrício Dutra, porque tudo que eu sei com língua portuguesa, eu aprendi com Fabrício Dutra, Marcos Paco, Raquel Cesário e Pablo Jamilk. Então sim, eu estou aqui sentada no chão, na beira da cama, porque tá muito calor. A janela tá aberta, mas não tá ventilando. O ventilador tem que ficar desligado por causa do barulho. Então eu peço desculpa pelos modos, mas foca no estudo, foca no estudo. Tô aqui gravando com meu celular, né, simplesinho. Será que se eu falar a marca, eles me dão um patrocínio? Melhor não. Então vamos começar. Vamos aprender essa coisa chamada crase, que todo mundo tem dificuldade, que é muito difícil, que tem muita regra, que tem muita exceção, é muito delicado, é repetitivo, é sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. A crase, ela segue um padrão. Namorado chamou no WhatsApp, gente, desculpa. Quem decora a crase erra. Você não tem que decorar, você tem que entender qual é o processo. Então vamos começar pelo básico. O que é? Como se alimenta? Como se reproduz? Hoje, no Globo, não, aqui. O que é a crase? Ela vai ser a fusão da preposição a com o artigo feminino a. Pois a vogal A, ela pode ser classificada morfologicamente como 3 coisinhas, como pronome, beija, como artigo feminino, a menina, as meninas, e como preposição. Qual é a musiquinha das preposições, pra quem não sabe? Ah, eu não vou cantar não, eu tenho vergonha. Mas eu deixo aqui no link do vídeo, o videozinho do mestre Fabrício Dutra passando vergonha, né, porque ele é bom em ensinar, né. Aluno meu sempre canta, não quero nem saber. Aliás, eu vou até procurar um vídeo deles cantando isso. A crase, ela vai ser a fusão da preposição a com o artigo feminino a. Essa preposição vai ser exigida por um nome ou ela vai ser exigida por um
verbo. Quem vai a algum lugar, não é verdade? A língua portuguesa simplesmente não admite duas vogais juntas, né? Como é que vai ficar evidente isso? Simples. Se você colocar aí, vou ao mercado, fica fácil de você visualizar. Veja bem, quem vai a algum lugar. Fica evidente aí pelo a depois do vou. E mercado é uma palavra masculina, que admite o artigo masculino. Ou você fala, a mercado está cheia. Não, você fala, o mercado está cheio. Então, nesta frase, com a palavra masculina ali, mercado, fica evidente o ao, a exigência da preposição exigida pelo verbo, e mercado, que admite o artigo masculino. Agora, quando você coloca vou à padaria, teria que ficar assim, quem vai a algum lugar, e a de artigo feminino. Ficaria vou à padaria? Não, fica feio, não pode. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a fusão desse a dentro desse a. E como é que eu vou marcar a exigência, então, no caso dessa fusão? Pelo acento grave. Então esse é o acento que vai marcar o uso da crase. Então olha aí o que eu desenhei para os meninos. Quem conhece Dragon Ball sabe que quando acontece essa fusão, eles viram uma pessoa só. E como é que eu sei que eles fizeram a fusão? O cabelo fica amarelo? Bom, entendido esse conceito, que é a fusão da preposição idêntica ao artigo feminino a, você já pode deduzir o seguinte: a crase, ela ocorre antes de palavra feminina. É óbvio, você não vai falar a menino está doente, você vai falar o menino está doente. Existem casos que existe crase antes de nome masculino? Existe, mas até ele tem lógica, não é uma coisa que alguém inventou porque não tinha o que fazer. Tem lógica. Quando você entender esta lógica, a tua vida vai melhorar. Então, como é que você vai saber quando você usa crase? Você troca o substantivo feminino por um masculino. Se deu ao diante do masculino, tem crase diante do feminino. Faz o teste. Vou à farmácia. Troca a farmácia por mercado. Vou ao mercado. Se deu ao diante do masculino, tem crase diante do feminino. O artigo a, ele é usado para quê? Para definir ou indefinir o substantivo feminino. Por essa razão, a crase só é admitida antes de nome feminino. É óbvio. E crase antes de verbo, será que existe? Qual é o feminino do verbo sorrir? Qual é o masculino do verbo amar? Não tem. Antes de verbo não tem crase, porque verbo não tem gênero. Só ocorre antes de palavra feminina. Verbo é feminino? Verbo é masculino? Não, ele não tem gênero. Beleza? Dessa forma, vale lembrar então que não existe crase antes de pronomes. Vocês, por exemplo, chegar na sala de aula e falar: ei, vocês, quem vai olhar pra mim? Só os meninos ou só as meninas? Todo mundo. Se todo mundo vai olhar pra mim, vocês, tanto serve pro masculino, tanto serve pro feminino. Vale colocar crase antes de vocês? Então, não, porque vocês não têm gênero. Mas e antes de ela? Bom, faz o teste. Entreguei o documento a ela. Tem crase? Não sei. Troca o pronome ela por ele. Se deu ao diante do masculino, tem crase diante do feminino. Falei isso lá no começo. Vamos lá. Entreguei o documento a ele ou entreguei o documento ao ele? Deu só a ele. Portanto, aí tem a ausência de artigo. Só tem a preposição a. Não tem o artigo. Logo, não tem crase antes de ele, não tem crase antes de ela. Vossa Majestade. Majestade eu uso para rei ou para rainha? Eu uso para os dois. Vossa Excelência eu uso para homem ou para mulher? Eu uso para os dois. Agora pensa na palavra senhora e senhorita. Por que admite crase? Porque senhora e senhorita eu só uso para mulher, ok? Só usa para feminino. Os demais pronomes de tratamento não admitem crase. Entreguei o documento à senhora. Tem crase. Passa senhora para senhor. Entreguei o documento ao senhor. Se deu ao diante do masculino, tem crase diante do feminino. É a mesma coisa. É por isso que senhora e senhorita admite crase, mesmo sendo pronome de tratamento, porque só usa para mulher, diferente de você. Diferente de ele e de ela, que não admite artigo, tem que admitir o artigo, tem que exigir a preposição. Se não tiver isso, não tem fusão. Até rimou. Vamos lá. Já que falando de pronomes, eu posso falar que não tem crase antes de pronome indefinido. Não entreguei o documento a ninguém. Ninguém é palavra masculina, ninguém é palavra feminina. Não tem gênero? Ah, mas olha só, agora eu vou falar sobre a minha... Ai, senhor. O meu problema com rede social, né? Toda vez que alguém vai parabenizar alguém, ou então vai agradecer os cumprimentos de alguém, parabéns a todas as mães pelo seu dia. Aí vai lá e me bota uma crase. Troca todas as mães por todos os pais. É parabéns ao todos os pais pelo seu dia? Ou é parabéns a todos os pais pelo seu dia? Gente, se não deu ao diante do masculino, não tem crase diante do feminino. E todo e toda é pronome indefinido. Nada que é indefinido na língua portuguesa vai crase. Já bota isso no teu coraçãozinho. Não tem crase. Ninguém, alguém, todos, nenhum, nenhuma.
Parem de dar parabéns errado no Facebook. Parem de agradecer errado aos parabéns. Toda vez que vocês dão parabéns errado no Facebook ou agradecem errado, uma professora de português morre. Então vale falar o seguinte: se o a estiver no singular, substantivo feminino no plural, crase nem a pau. Aprendi essa com Pablo Jamil. A homenagem é destinada às senhoras aniversariantes. Troca senhoras aniversariantes por senhores aniversariantes. A homenagem é destinada a senhores aniversariantes ou aos senhores aniversariantes. Não tem como. Tem que ter, no caso aí, o entendimento que se senhoras aniversariantes está no plural, teria que ser a mais as. Quem vai para o plural é o artigo. A preposição é uma classe de palavras invariável. Ela não vai para o plural para concordar com ninguém, tá? Agora, se fosse assim, a homenagem é destinada às senhoras aniversariantes. Troca senhoras aniversariantes por senhores. A homenagem é destinada aos senhores aniversariantes. Aí fica evidente o a de preposição que não varia e o os do artigo definido masculino plural que define o seu substantivo, logo tem que concordar com ele, beleza? Aproveitando o gancho, também não existe crase antes de artigo indefinido. Quais são os artigos indefinidos? Um, uma, uns, umas. Entreguei o livro a uma aluna. Vai e me mete uma crase aí, o que significa? Entreguei o livro a uma aluna? Gente, o uma já é o artigo. O a é preposição. Definição de artigo definido ou indefinido. Voltando lá para o primeiro bimestre. Se um aluno sai da sala, vai na direção, vê se a professora faltou. Ele volta e fala: pessoal, a professora faltou. Vocês gritam o quê? Uhul! Né? Comemora. Mas ele chega e fala: pessoal, uma professora faltou. Vocês vão falar uhul, mas vão perguntar qual. Ou seja, o artigo definido parece que ele define que professora é essa. Ele dá a entender que você já sabe que professora é essa que faltou. No caso, eu. Mas agora, se ele fala uma professora faltou, pode ser qualquer uma. Então está indefinido que professora é essa. O chocolate. Chocolate! Troca uma aluna por um aluno, se você tiver em dúvida ainda. Você entregou o livro ao um aluno ou você entregou o livro a um aluno? Pois é, não tem crase, tá? Mas agora, entreguei o livro à aluna. Troca aluna por aluno. Entreguei o livro ao aluno. Se deu ao diante do masculino, tem crase diante do feminino, ok? Bom, agora entra então na crase antes de locução adverbial feminina, e é a minha parte favorita, né? Você fala assim: virei à esquerda, beijei à força, comi à vontade. Vocês sabem que assim, do jeito que tá aí, sem crase, quem vira, vira algo. Virei a garrafa, ok? Beijei à força. É como se eu pegasse uma pessoa chamada força ou algo chamado força e beijasse. Beijei a mão. Beijei à força. Se eu falo para vocês comi à vontade, é como se a vontade fosse um prato que eu quisesse comer. Garçom, por favor, eu quero comer vontade. Traz um prato de vontade, coma à vontade. Quando você coloca a crase ali à esquerda, significa que a esquerda é onde você virou. Quando você coloca a crase antes de força, significa que a força é o modo como você beijou. E quando você coloca a crase antes de vontade, quanto você comeu. Beleza? Comi pouco, comi muito, comi à vontade, né? Beijei delicadamente, beijei com ternura, virei à esquerda, virei à direita. É por isso que existe crase antes de locução adverbial feminina, para evitar ambiguidade. Por tudo isso que eu falei até agora, ficou óbvio que não se usa a crase antes de nome masculino. Mas existe uma exceção, aí as pessoas... eu falei, aí tá vendo? Lá vem a exceção. Só que vamos entender a exceção antes de você ficar muito bravo. Ela é muito legal. Eu posso falar assim: dei a garrafa à aluna. Não posso? Assim como eu posso falar: dei a garrafa para a aluna, não é verdade? Então esse a e esse para, eles não são equivalentes? A mesma coisa acontece quando você fala assim: escrevi a Machado de Assis. Peraí, você escreveu para o Machado de Assis? Você escreveu a Machado de Assis. Se você colocar a crase, significa que você está imitando o cara. Você escreveu a moda de, a maneira de, ok? Como se, por exemplo, você fosse escrever um texto e usasse cousa em vez de coisa, loura em vez de loura, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Ele não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada
Beleza? Você está imitando o cara. Ou então você está escrevendo você está escrevendo a moda de, a maneira de. Se você não colocar crase, significa que você escreveu pro cara. Escrevi a Machado de Assis, escrevi para Machado de Assis. Daniel Alves fez um gol a Pelé. Sem crase, o Daniel Alves fez um gol pro Pelé, homenageando o Pelé. Agora, quando você coloca crase antes de Pelé, você fez um gol a moda de, a maneira de, imitando a jogada do cara. Então, essa é a exceção de nome masculino. Uma das regras mais legais, né, que os meus alunos mais gostam. Se vou a e volto da, crase no a. Se vou a e volto de, crase pra quê? E como é que funciona? Vou a Brasília, tem crase? Você volta de Brasília ou você volta da Brasília? Você volta de Brasília. Se vou a e volto de, crase pra quê? Então Brasília não tem crase. Agora você vai à França. Você volta da França ou você volta de França? Se você volta da, crase no a. Portanto, França admite crase. Eu vou à esquina. Você volta da esquina ou você volta de esquina? Você volta da. Se vou a e volto da, crase no a. Antes da palavra distância, antes da palavra terra, antes da palavra casa, é tudo a mesma coisa, ok? Estude a distância só se tiver especificado crase ali. Por quê? A distância ali pode ser de qualquer uma, né? Então não tem crase. Mas agora, estude a distância de 4 km. Se eu especifiquei que distância é essa, tem crase. Vou à casa estudar. Casa de quem? Não sei. Minha? Uma casa não muito especial, porque se fosse especial eu colocaria ali, né? Vou à linda casa estudar. Vou à casa de meus pais estudar. É qualquer casa? Não, é a casa de alguém. Tem dono, então tem crase. A palavra terra só vai admitir crase se for planeta Terra ou terra de alguém. Tem que ser especial para receber crase. Se for a terra de chão firme, não vai crase porque ele não é especial. Vamos lá, dando os exemplos. Os marinheiros voltaram à terra. Voltaram a chão firme? Então não tem crase, não é terra especial. Os astronautas voltaram à terra. Terra não é o planeta Terra, se caso aqui Terra é um lugar, é o planeta, então admite crase. Voltei à terra de meus pais para estudar. É a terra chão firme? Não, é a terra de alguém, a terra tem dono, é a terra dos pais, não é qualquer terra, tem dono. Então tem crase no a. Agora, acabei de falar para vocês a regrinha de voar e volto da, crase no a. Se voar e volto de, crase para quê? Tudo que for especial, tudo que tiver dono, vai ter crase, tá? Fui a Salvador. Você volta de Salvador ou você volta da Salvador? Você volta de, sem crase. Mas você foi a Salvador de Jorge Amado. Não é mais qualquer Salvador, é Salvador de alguém. Então tem dono. É o mesmo caso de casa, é o mesmo caso de terra. Se tem dono, tem crase, ok? Porque é especial. Então tem crase no final. Tentei fazer rima, mas ficou paia. Vamos lá. Crase antes de indicativo de horas. Acordei às 8 horas. Tem crase? Troca 8 por meio-dia. Meio-dia não é palavra masculina? Se deu ao diante do masculino, tem crase diante do feminino. Você acordou o meio-dia, você acordou ao meio-dia, você acordou ao. E tem o facultativo, né? Depois da palavra até, eu uso crase, se eu quiser. Como é que funciona? É porque eu posso falar que eu dormi até às 8, com ou sem crase. Por quê? Porque eu dormi até o meio-dia e dormi até ao meio-dia. Se tanto faz diante do masculino, tanto faz diante do feminino, beleza? Períodos, aberto de segunda a sexta. Sexta é palavra feminina. Então troca por domingo, né? Se deu ao diante do masculino, tem crase diante do feminino. Então vamos ver. Aberto de terça a domingo ou aberto de terça ao domingo? Não deu ao. Então é só. Aqui eu só tenho preposição. Para ter crase tem que ser a fusão da preposição mais o a. Agora, aberto das 8 às 18. Troca 18 por meio-dia. Aberto das 8 ao meio-dia. Se deu ao diante do masculino, tem crase diante do feminino. Lembrando que das é a fusão de de mais as. De, preposição, as, artigo, né? Se deu ao diante do masculino, ao meio-dia, a crase diante do feminino. Isso acontece mesmo sem o de mais a, se ele não aparecer. É porque está implícito, né? Aberto, 2 pontos, 8 às 18. O das é como se estivesse ali dentro. Como o a moda de, a maneira de. E facultativo, nessa questão de períodos. Depois da preposição até, eu uso crase se eu quiser. Será que eu já falei isso aqui antes?
Você pode falar aberto de 8 até as 18 com crase ou sem crase. Por quê? Aberto de 8 até o meio-dia, aberto de 8 até ao meio-dia. Se tanto faz diante do masculino, tanto faz diante do feminino. Beleza? Uma regrinha muito fofa, muito legal. O aquele, aquela e aquilo, né? E esse aquele, aquela e aquilo, na verdade é aquele, aquela e aquilo. É a mesma coisa. Na língua portuguesa fica feio dois as juntos, né? Então eles não gostam, então eles tiraram isso aí e fizeram a fusão. Você vai fazer o seguinte para descobrir se tem crase no aquele, no aquela e no aquilo. Simples. Você vai trocar por este, por esta ou por isto. Olha só. Se der a este, é a aquele. Se deu a isto, é a aquilo. Se deu a este, é a aquele. Vamos fazer o teste aqui que você vai entender. Fui àquele parque. Eu fui a este parque ou fui este parque? A este parque. Então tem crase no aquele. Fui a aquele parque. Porque quem vai, quem foi a algum lugar. Questão de regência. Refiro-me àquele livro. Você se refere a este livro ou se refere a este livro? Você se refere a este. Se deu a este, tem crase no aquele. Entregou seu cargo àquilo. Você entregou seu cargo a isto ou entregou seu cargo isto? Você entregou seu cargo a isto. Se deu a isto, tem crase no aquilo. Não entendi aquela matéria. Não entendi a esta matéria ou não entendi esta matéria. Deu esta matéria, então não tem frase no aquela. Beleza? Porque quem não entende algo. Emprestei dinheiro àquela gente. Você emprestou dinheiro a esta gente ou você emprestou dinheiro a esta gente? Eu emprestei dinheiro a esta gente. Se deu a esta, então tem crase no aquela. Beleza? Próxima regrinha. Quando a preposição a significa até, você não usa crase. Sabe por quê? Descontos de 10 a 50%. Lembra que eu falei que o para e que o a são preposições equivalentes? Pois é, o a e o até também. Você pode tanto falar descontos de 10 a 50%, descontos de 10 até 50%. Aí só é preposição, não tem artigo. E para ter crase tem que ter a fusão da preposição a mais o artigo feminino a. Se tiver faltando um ou outro, não tem fusão, não tem super saiyajin, não tem gotrenks. Né? Entre palavras repetidas, vamos lá. Ficamos cara a cara. Cara, palavra feminina. Ficamos face a face, palavras femininas. Ficamos lado a lado. Lado não é palavra masculina? O lado de lá é melhor ou a lado de lá é melhor? O lado. Mas você fica lado ao lado ou você fica lado a lado? Pois é, deu ao diante do masculino, não tem crase diante do feminino. Por isso que não tem crase. Olha lá, derrubaremos uma a uma. Derrubaremos um ao um ou um a um? Um a um. É? Não. Um a um. Então não tem crase. Agora, cuidado, né? Eu falei pra vocês, se decorar vai se ferrar. Por quê? Declaramos guerra a guerra, né? Deu uma coincidência de palavras aí. Não se usa crase entre palavras repetidas, mas declarar guerra a guerra, quem declara algo a alguém, né? Troca guerra por boi, Pablo Jamilk, né? Gosta de trocar todos os substantivos por boi. Declaramos guerra ao boi. Se deu ao diante do masculino, tem crase diante do feminino, beleza? Então tem crase. Então vamos chegar no caso das facultativas. Eu uso crase se eu quiser. A primeira que eu passei para vocês foi da palavra até. Como já vimos, eu uso crase se eu quiser. Tanto faz diante do masculino, tanto faz diante do feminino, beleza? Já mostramos os casos de até, né? Qual a outra regra que tem? Antes de pronome possessivo feminino. Quais são os pronomes possessivos femininos? Minha, tua, sua, nossa, vossa. Antes desses pronomes femininos, eu uso crase se eu quiser. Por quê? Eu posso tanto falar desejei boa viagem à minha amiga como sem crase. Porque olha só, eu posso falar desejei boa viagem a meu amigo e desejei boa viagem ao meu amigo. Se tanto faz diante do masculino, tanto faz diante do feminino. Antes de nome próprio feminino não especificado. Deixa eu te explicar. Desejei a Paula boa viagem. Por que eu posso usar ou não crase antes de Paula? Porque troca Paula por Paulo. Desejei ao Paulo boa viagem, desejei a Paulo boa viagem. Se tanto faz diante do masculino, tanto faz diante do feminino. Mas coloca aí um especificador. Torna o Paulo especial. Lembra da
casa, lembra da distância, lembra da terra, se for a terra de alguém, se for a distância de quanto, se for a casa de alguém tem crase. Pois é, desejei a Bela Paula boa viagem. Troca Bela Paula por Belo Paulo. Desejei boa viagem a Belo Paulo ou ao Belo Paulo? Se não deu, tanto faz diante do masculino, então tem que ter crase diante do feminino, ok? Essas são todas as regras de crase, né? Espero não ter esquecido de nenhuma, eu acho que não. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo fazendo exercício para poder fixar bem. Como eu falei, aluno meu, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, 1º, 2º, 3º de ensino médio, resolve questão de concurso. Claro que adaptado ao seu nível, né? Só que de vez em quando eu coloco lá umas questõezinhas lá de nível médio, nível superior, para os meninos de 6º e 7º ano darem conta. Vocês têm que ver que coisa mais linda, eles respondendo questão de concurso e resolvendo a questão, falando para mim o porquê que tá certo ou porquê que tá errado cada caso. Seja no porquê, mal com L e mal com U, mas e mas, qualquer matéria, eles conseguem. O nosso problema é subestimar aluno de escola pública, a gente acha que eles não dão conta. Dá conta sim. Meninos e meninas, fica aqui a teoria. O próximo vídeo que eu for gravar, eu vou retrazer os exercícios e os exercícios, inclusive, que eu deixei pra vocês resolverem. Beijo, até a próxima.